Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus, iniciando mais um dia maravilhoso e lindo, que aqui nos é ofertado pela espiritualidade maior. Lembrando que José de Mococa, nosso guia, nosso amigo querido, que sempre nos favorece com muita bênção, com muita paz, acreditando em todos nós, querendo e fazendo o possível para que estejamos aprendendo, para que estejamos nos desenvolvendo. E realmente esta é a máxima, é buscarmos o amor para que possamos ser conduzidos por este, porque se não formos conduzidos pelo amor, estaremos sendo conduzidos ainda pelo estado das nossas imperfeições. E o lado das nossas imperfeições ainda carrega as vicissitudes. E as vicissitudes fazem com que nós estejamos a nos perder em momentos que poderíamos estar ganhando, estarmos conquistando, estarmos perquirindo sobre coisas novas, coisas edificantes. E é essa a razão de estarmos na doutrina espírita, é estarmos perquirindo, buscando, perguntando, adquirindo conhecimentos para conseguirmos alçar em grande evolução. E essa grande evolução que estamos a falar não é aquela grande evolução que dá saltos, não é isso. Aquela grande evolução que se faz numa continuidade, sempre, de forma paulatina, de forma contínua, e aí estaremos achando a melhor condição para os nossos espíritos. Esta é a razão de estarmos na Terra, evoluirmos, crescermos, é nos ajudarmos, é conquistarmos experiências novas, que para nós são novas, mas para os espíritos de luz, para Jesus, já são passadas. É por isso que Ele nos vem a nos trazer estas belezas, estas experiências, porque é através das experiências deles que faremos as nossas, através do mestre que o aprendiz se tornará mestre. Então que estejamos fazendo isso, modificando o nosso estado ainda de inclusão, de ainda manifestação de prostração para algo mais grandioso e divino na eternidade. Isso que assim seja. E vamos então, gente, fazer a palestra. Hoje quem vai fazer a palestra sou eu. Sou eu que vou fazer a palestra. E a Priscila, né, a Sandra, se juntar aí fazendo arte, né, pedindo para o pessoal fazer alguns temas do livro Nos Domínios da Mediunidade, que eu acho muito bom, né? Como a gente estava conversando, né? Fazer um crescimento para nós, a gente vai estudar, vai adquirir conhecimentos e a gente vai dar possibilidade de levar um pouquinho para as pessoas, né, que conhecem, as pessoas que também não conhecem, e a gente vai estudando junto. Claro que não dá em uma palestra para a gente esclarecer algo que tem que ser esclarecido em 20 anos, né, 15 anos de estudo. Na verdade, é algo que a gente tem que fazer, começar, é um apanhado bem geral, mesmo porque a gente não vai falar da mesma forma que o André Luiz fala, né? A gente vai estar falando daquela forma que a gente consegue, né? Nem como a Priscila falou, né? Marca uma palestra depois da Priscila para me passar feio, né? Mas tá certo. Aí não vamos falar, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai, cada um de nós, dentro do nosso entendimento, levando aquilo que a gente sabe. Não existe aquele, claro, existe aquele que tem mais facilidade, aqueles que têm mais conhecimento, mas aqueles que têm menos conhecimento, né, que no meu caso, que temos menos conhecimento, a gente aprende com aqueles que têm mais. E aqueles que têm mais não vão nunca falar que têm mais, se estiverem realmente aprendendo com humildade, né? A humildade de Jesus. Estarão entendendo que sempre temos que aprender. Porque pode vir aqui vários palestrantes. Todo palestrante a gente vai aprender de uma forma diferenciada. A gente vai aprender num cunho diferente. A gente vai aprender em um prisma diferente. E isso que é legal, isso que é gostoso, estarmos vivendo, analisando o que as pessoas estão falando e levando para o nosso conhecimento. Kardec diz isso, não é? Levar o crivo da razão e do bom senso, né? E discernir aquilo que a sua própria consciência vos permita. Ele falou, a sua própria consciência vos permita, não que a consciência do outro nos permita, é a nossa. Então, é a nossa consciência. Quanto a nossa consciência nos permita, qual é a permissão que ela nos dá, quanto a gente tem para buscar nisso. É a gente que vai ponderar, é a gente que vai calcular, é a gente que vai levar
E isso é importante. E hoje a gente vai até falar sobre isso aqui nessa lição. Não temos como falar de clarividência, clareaudiência no livro Nos Domínios da Mediunidade, um livro lindo que faz parte dos livros da coleção de André Luiz, é o 7º livro, não é isso? Agora vocês me pegaram. Mas assim, é um dos livros de André Luiz, né? Que fala em O Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, Obreiros da Vida Eterna. São vários livros e um deles muito bom nos domínios da mediunidade. Eu acho que todo médium tem que ler. Médium ostensivo, aquele que pratica. E como sabemos que todos somos médiuns, então todos nós temos que aprender. Porque a mediunidade não é característica só de quem está a usá-la para o bem ou para o mal, não importa. A mediunidade é uma ferramenta. Esta ferramenta ela pode ser usada de diversas formas. Isso depende do manuseio das mãos daquela pessoa que estiver usando, não é isso? É uma ferramenta como o homem usa a enxada. Ela pode ser usada para ferir, mas ela pode ser usada para o trabalho, para levar, né, a agricultura, para levar ali a colheita um dia, para alimentar as bocas nossas, né, alimentar os seres. Então o que podemos fazer? Utilizar também a mediunidade para ferirmos, para machucarmos, ou para alimentarmos os espíritos das pessoas com as bênçãos eternas, com as bênçãos divinas, com as bênçãos de Jesus. E como a gente sempre sabe, a gente sempre é baseado e sempre se baseia, em primeiro lugar, em Jesus Cristo. Está lá em Kardec. É o modelo vivo, então, é o modelo e guia para todos nós, e é vivo sim, e está com todos nós sempre, né? E vamos nos baseando. E temos aqui Chico Xavier, que psicografa através das mãos, né? Emmanuel psicografa através das mãos de Chico Xavier. Então quer dizer que é lindo e maravilhoso este livro. Gente, não dá para falar de clarividência e clareaudiência. Como o livro fica um pouquinho difícil de abrir, então eu peguei o caderninho aqui e fazer algumas anotações, né? Que ele fica meio, né? Parece que não quer abrir para a gente, né? Acho que está faltando, né, entusiasmo para que ele abra para a gente. E aí o que acontece? Eu vou falar sobre uma história muito bonita dentro desse livro que a gente está falando aqui agora, e eu tenho que apresentar alguns irmãos durante esta história. Não dá para falar da história, não dá para falar de clarividência e clariaudiência sem estarmos falando desses irmãos. Um deles é o Raul Silva. O Raul Silva é o dirigente dos trabalhos espirituais da casa. Ele é o médium encarnado. Então, como médium encarnado, o Raul Silva ele coordena os trabalhos espirituais. É um espírito de um razoável equilíbrio, uma evolução considerada, né, em questão de disciplina, né? Ele disciplina o grupo ali que se encontra, né? E este grupo sempre é assistido por ele. E existe um espírito grandioso divino que está por trás deste, que é o guia espiritual da casa, que é o Clementino. Clementino é um espírito de luz que ali se encontra, que irradia luminosidade e disciplina para o local. Temos o pessoal que vem de nosso lar, né? Que a gente já conhece um deles, que é o André Luiz, o amigo do André Luiz, que é o Hilário, né? E o mentor, que é o assessor, que ajuda eles dois, que é o Aulus, que ele dá uma forcinha ali para que eles possam entender. Então, quer dizer, igual a gente quando está aqui na casa espírita, né? Aí tem uma pessoa mais experiente que a gente, que vai lá, tenta esclarecer para que estejamos aprendendo, estejamos crescendo espiritualmente. E esses espíritos estão dentro de uma casa de caridade, dentro de uma instituição assim como a nossa. E é uma instituição de respeito, uma instituição de amor, né? Onde existem médiuns notáveis, tanto na mediunidade como também nos seus atributos de querer a melhora. Né? Como eu estava falando, não adianta querer sermos bons médios e não termos estas condições. É interessante que o trabalho todo começa no trabalho espiritual e eles estão todos em orações, e é o término do trabalho. E no término desse trabalho, para que a gente possa resumir, não tomar muito tempo, no término desse trabalho, o que eles estão fazendo? Eles estão dando água frutificada. A reunião de sexta-feira, a reunião de quarta, quando vocês saem aqui, estão dando água frutificada. Os encarnados estão dando água
fluidificada. E o que acontece? Nosso irmão Clementino, que é o espírito iluminado, ele chega perto da mesa, né, onde fica uma jarra de vidro, de água, e ele emana suas vibrações de energia. E tanto é que Aulus explica de que essas energias emanadas ali, elas estarão trazendo o que? Uma complexidade magnética para a água, para estar levando a cura necessária. E ele até mostra e fala de que a cura magnética é muito importante para o corpo e para o espírito. Se nós aprendêssemos ou pudéssemos imaginar como o magnetismo espiritual tem uma força sublime para os nossos espíritos, para os nossos corpos, a gente daria ainda mais importância, né? No caso, estaríamos vivendo mais reuniões como essa, né? E aí ele mostra, ele solta, ele diz que vem um jogo de luz, de amor sobre a destra, né? Que ele fala destra, mas são as passando, né? São as mãos, e as mãos irradiam para esta jarra de água. E durante esse tempo que ele está fazendo isso, o Raul Silva, que é o dirigente, ele chegando ao final, ele fala: vamos utilizar da mediunidade de clariaudiência e clarividência e clareaudiência, para que estejam os médiuns adquirindo a capacidade de ver o que está acontecendo do outro lado da vida, né? O que está acontecendo para o outro lado, no mundo dos desencarnados. Então tem 3 participantes que se mostram, existem outros, claro, mas 3 participantes que se mostram mais, que são nossa irmã Celina, Eugênia e o Castro. São 3 espíritos, né, 3 homens, 3 espíritos encarnados aqui na Terra, médiuns encarnados, que vão estar tendo a possibilidade de ver os espíritos. É interessante que eu lendo isso, ele fala de que o espírito iluminado Clementino, ele coloca as mãos sobre a mente deles, né? Olha o que eu vou falar, coloca as mãos sobre a mente deles, para que eles estejam tendo possibilidade de visualizar. Tanto é que Lário pergunta: mas por que isto acontece, né? Aí ele diz: isto acontece para que as pessoas que são médiums de vidência e de audição, né, possam estar visualizando e vendo aquilo que lhes é permissível, não além disso. Porque se forem além disso, podem estar atrapalhando a sua própria conduta moral, os seus próprios princípios. Ele compara até com um rádio, com uma antena, né, que pode estar tendo várias interferências. Imagina se uma antena receber todas as informações, ela começa a se atrapalhar, ela começa a ter o quê? Ela começa a ter confusão, né? Não começa a estar tendo uma sintonia perfeita para estar tirando proveito daquilo que precisa ser tirado. Então ele faz a magnetização na mente desses 3 médiuns, e os 3 médiuns começam a ver com mais claridade. É tão interessante que eles começam a ver o Clementino. E quando eles começam a ver o Clementino, que é o espírito de luz, eles dizem de que existem sim médiuns que podem ver sim, sem esta manipulação magnética dos espíritos iluminados, como no caso do Clementino, só que são médiuns extremamente preparados, que já conseguem, como médiuns, receber as informações, filtrá-las e doá-las para os irmãos que precisam encarnados. Ou seja, são espíritos médiuns, encarnados, evoluídos, capacitados, que alcançaram na sua vida espiritual a capacitação para estarem na sua vida material, adquirindo então a possibilidade de trazer a sua mediunidade de forma equilibrada. E isto acontece com uma certa raridade no mundo dos homens em que vivemos. Por quê? Porque nós ainda temos as conturbações do mundo. A gente tem o dia a dia, é fácil a gente saber se a gente está como médiuns já capacitados ou não. Por exemplo, se a gente vai trabalhar, a gente vai para o nosso trabalho, se a gente faz fofoca do irmão, se a gente está com a esposa ou, né, os cônjuges, se a gente tem realmente um carinho, um amor verdadeiro, um amor assim de paciência, de tranquilidade, isso em toda a nossa vida, ou seja, conduta.
as nossas condutas, elas devem ser realmente passíveis para que estejamos dando oportunidade para que os nossos espíritos, ou seja, o espírito consiga ter essa visualização total. Então é muito raro isso acontecer. Se tiver alguém aqui, por favor, né, a gente é bom saber, porque, né, a gente já começa a trabalhar mais firme em cima da pessoa. Tô brincando. Mas a gente consegue sim, claro, isso com o tempo a gente vai conseguir adquirir. Tanto é verdade de que a audição e a visão espiritual, ela tem que ser também levada em conta nas questões do próprio equilíbrio. Se estivermos dentro de uma reunião de caridade e o equilíbrio não estiver de acordo, a gente pode ser sim vetado, né, pelos espíritos de luz para que nós não possamos ver. Por isso que acontece tanto e falar, nossa, eu vejo lá fora da casa de caridade, chego na casa espírita eu não vejo. Por quê? Porque a nossa condição espiritual, ver espíritos que estão mais atrasados fora da casa de caridade, ela é passível, ou ela pode estar sendo feita, porque a gente não tem ainda uma certa proteção e equilíbrio. Quando chegamos na casa espírita, o que acontece? O ambiente, que é mais elevado em vibrações, nos impede de que possamos estar visualizando para que não estejamos fazendo balbúrdia, e não balbúrdia externa, balbúrdia interior, porque o que mais prejudica os trabalhos é a balbúrdia interior, porque como já falamos do pensamento na outra palestra, nós podemos estar aqui em espíritos não falando nada, mas podemos estar em pensamento tendo uma balbúrdia. O que é balbúrdia? Pensamentos confusos o tempo todo, pensamentos sem nexo, né? Se estivermos lá fora ansiosos, se estivermos perturbados, então a gente fica aqui desta mesma forma. Então o que acontece? A gente tem que se reequilibrar, por isso que a gente muitas vezes espíritos iluminados, né, os espíritos de luz. E no caso do Clementino, a nossa irmãzinha Celina, ela veio com uma facilidade muito grande, o Clementino, que é o espírito de luz. Tanto é que a Celina, ela vê com muita claridade, com muita nitidez. Nossa irmãzinha Eugênia, ela já não vê tão nítido, ela vê de forma meio nebulosa, quer dizer, a sua faculdade de expressão auditiva e visual ela não é tão abrangente. E o nosso irmão Castro, ele também vê de forma muito nítida. Mas olha só, para que a gente entenda bem a questão. O Aulus pergunta para o nosso... Hilário pergunta para o nosso irmão Aulus, que é o mentor. Ele diz, por que a nossa irmã Celina está olhando com os olhos visíveis da carne? Ele enxerga com os olhos e escuta com os ouvidos? Aí o próprio Aulus diz para ele, Hilário, estou vendo que você está iniciante nas questões espirituais. Não, nós não vemos e não ouvimos com os olhos do espírito, nem com os ouvidos. Nós, na verdade, escutamos, ouvemos com a mente. Então, isso tudo aparece com a mente. Tanto é verdade que ele diz, quando vocês dormem e veem do outro lado, vocês não usam o olho do corpo, nem o ouvido. E aí ele se expressa muito nitidamente para que ele entenda. Na verdade, comparativamente, os olhos do corpo para o espírito é a mesma coisa que os óculos, olha aqui, os óculos para o corpo material, assim como o aparelho auditivo para os ouvidos. Ou seja, na verdade, nós utilizamos da nossa mente para produzir ou para sermos receptores do que está sendo emitido dos espíritos. E isso é importante a gente saber, porque a nossa mente, ela busca e traz para nós informações inúmeras, informações às vezes que a gente até duvida dessa, a gente não sabe por quê. E a nossa irmã Celina, por ser disciplinada, por ter realmente aquela vontade, aquele querer, ela consegue ver Clementino de forma bem nítida. Ela é tão disciplinada que ela, como médium encarnada, ela está sentada na mesa, vem um irmão rápido, né, um espírito lá de fora, né, um espírito desencarnado, vem e chega bem perto dela e diz assim para ela, né, querendo conversar com ela. Ela diz, agora não, estou em trabalho, vamos conversar mais tarde. Quem é? O marido dela desencarnado, que queria se aproximar dela para conversar. O que ela estava tendo? Uma comunicação com Clementino,
de espírito para espírito, não é isso? Por isso que a importância dos espíritos, quando eles nos dizem, nos falam, vocês estavam falando esses dias, que eles falam, gente, vamos nos concentrar, porque a gente está pensando na pizza, né, no rocambole, na coxinha, a gente vai pensando em tudo. Quem não jantou deve estar ficando com fome, né? Então, quer dizer, a gente começa a pensar em tudo, menos pensar no que precisa ser realmente elevado. A nossa mente tem que se direcionar ao que estamos a fazer, em tudo. Temos que ter foco para aquilo que estamos levando, para aquilo que estamos indicando, para aquilo que estamos nos concentrando. E é isso que ela fazia. Então ela proporcionava para ela. A Eugênia também, da mesma forma, era muito disciplinada, só que sua mediunidade não favorecia para que ela visse realmente Clementino de forma nítida, mas isso não impedia dela ser um bom instrumento para o trabalho. Era um instrumento que ajudava muito. Por isso que a gente tem que parar com essas coisas. Boa mediunidade boa, mediunidade ruim. Não existe mediunidade boa, mediunidade ruim. Existem instrumentos, somos nós, que somos ainda inexperientes e experientes, que ainda não alcançamos a maturidade, que somos ainda imaturos. Porque a mediunidade, ela é uma ferramenta, ela nos é dada em proporção daquilo que merecemos. Não adianta nada a gente carregar uma baita de uma ferramenta gigantesca se não temos forças para carregá-la. Então é melhor que você esteja ali com uma colherzinha puxando a terra do que você com uma pá enorme, mas não ter força nos braços para levantar a pá, não é isso? E isto funciona, porque você vai ganhando a força quando você levantar a colherzinha ali, comparativo, né, gente, que eu estou fazendo. Você vai estar tendo força, alcançando força, aquela colherzinha de chá vai virar uma colherzinha de sopa, a colherzinha de sopa vai crescer, vai virar uma pá. Mas para isso você tem que alcançar o que? Experiência. Ninguém começa em nada na vida sem experiência. Ninguém entra na faculdade sem experiência, sem ter cursado todos os anos, né, anteriores, desde a infância. Em tudo na nossa vida, a maturidade tem que ser feita através de muito contato, não é? Estava conversando esses dias, Esmeraldo, falando do negócio de cair no chão, o Esmeraldo falando assim, agora a gente vai querer aprender a cair e rolar no chão. Mas como é que eu vou aprender a cair e rolar no chão se eu não tenho ainda força muscular, não tenho preparo para isso? O preparo para cair e rolar no chão, ele é feito através do quê? Da maturidade do quê? Muscular, neurológica, para que quando a gente caia, a gente tenha a condição de não se machucar, não é isso? O que os atletas fazem? Eles caem, você vê, cai no chão, levanta e já continua correndo, não é isso? O Neymar caía muito mais, acho que agora espero que ele caia menos nessa Copa, né? Poxa, ficar caindo desse jeito não vai dar certo, não vai levar a taça, mas é bem assim mesmo, a gente vai, né, com a vida se maturando. E isso que a Eugênia estava fazendo. Ela não ficava reclamando que a mediunidade dela não era apropriada. O que ela fazia? Ela buscava da sua mediunidade aprimorá-la através do seu esforço. E o nosso irmão Castro, que era o outro médium, o que ele fazia? Ele recebia, né, o nosso irmão Castro, ele recebia as energias de Clementino, via claramente Clementino, mas o que ele estava preocupado? Na sua mãe. Então o que ele fazia? Ele estava procurando, via o Clementino como se estivesse vendo uma pessoa que estivesse passando. Ele não estava focado, ele estava procurando o que? A sua mãe. Então ele disse assim, na mente dele, eu já fiz o que eu tinha que ter feito no meu trabalho, já está chegando quase ao final do trabalho mesmo, já fiz o que eu fiz, o que eu vou fazer? Eu vou procurar minha mãe. Eu vou ver se encontro minha mãe aqui, o espírito da minha mãe, para mim conversar com ela. Realmente ela vai ao encontro dela e pede a oportunidade de receber o auxílio, receber a assistência de Clementino, né? As instruções de Clementino. E isso é uma coisa que a gente faz muito. Clementino, ele está com a mente ainda, igual diz André Luiz, nas questões familiares. Pode ver, isso a gente faz bastante. Por quê? Porque a gente se prende às questões familiares de tal forma que a gente acha que a nossa vida, o nosso mundo é a família, não é? Consanguínea, nosso pai, nossos filhos. E a gente esquece que a nossa família é universal. Claro que existe importância que haja família, pois a família, como diz Emmanuel, é a célula da humanidade que vai transformar várias famílias num corpo, que é o mundo. Mas o que temos que entender é de que
quanto mais pensarmos os nossos irmãos como todos irmãos de coração, irmãos em Deus, nosso Pai, estaremos alcançando, dando ainda mais utilidade para a nossa vida, para o nosso crescimento. Não tem uma palavra de Francisco de Assis? Quem dá, recebe. Quanto mais dermos, mais receberemos. Então a gente vai dar pensando em receber? Não, isso é algo automático. A gente vai dar porque estamos preparados para doar. Não adianta nós pegarmos e doarmos, eu vou doar tal coisa, chegar aí pro Rafa, que é contador da casa, vou doar um dinheirinho, toma aqui, né? A gente tem que doar, claro, é importante, doar financeiro, doar o espiritual, mas temos que doar com o nosso coração aberto, não é isso? E é o que muitas vezes faz. Não tem muitas religiosidades que hoje em dia, elas infelizmente aproveitam da questão da doação, aqueles que dirigem estas instituições recebem o dinheiro e muitas vezes tiram para proveito próprio, não falando todas, mas tiram para proveito próprio, para riqueza material. Mas aquela pessoa que está doando, ela vai estar na mesma condição que aquele homem que recebe? Não, depende. Isso está na sua mente. O que você está dando de todo o seu coração não importa. Por isso que muitas vezes a pessoa pede alguma para você na rua, o que a gente faz? A gente julga antes, depois a gente doa, não é isso? Então a gente coloca o nosso pensamento à frente e fala, mas o que ela vai fazer com esse dinheiro? Aí o bebê vai usar droga, não sei o quê. Não, se você vai dar, dá o coração. Não dá. Não dê uma palavra amiga, né? Faz igual meu pai, abaixava o vidro do carro lá e conversava com a pessoa, ficava batendo papo lá no farol, falando, e aí, tudo bem? Não é assim? Então quer dizer, por quê? Porque ele falava que a caridade da fala era para ele era melhor. Então é isso que a gente tem que pensar. O nosso pensamento sempre é mais produtivo nessas questões. Nosso pensamento sempre vai estar levando. E tanto é verdade isso que estas duas médiums, a Eugênia, que estava aproveitando a oportunidade, que não tinha visão tão assim aclarada, e a nossa irmã Celina, que tinha a visão mais aclarada, no finalzinho dos trabalhos, ela diz assim que ela vê um jorrar de uma energia, uma cascata de água purificadora. E aí a nossa irmã Eugênia fala de que ela, na verdade, vê um lugar, como se fosse um ambiente infantil, onde tem várias crianças, né? E aí é onde entra a pergunta de August. Eu não estou vendo nada disso aqui, não tem espaço para eles fazerem, para estar acontecendo tudo isso. Será que os médicos não estão ficando meio doidinhos da cabeça, não, né? Logo ele já pensou, acho que eles estão meio variando, né? Aí vem novamente, né? O Hilário pergunta, desculpa. Aí vem novamente o August e responde, não. A verdade, o que está acontecendo é de que o que eles estão vendo nada mais é do que a produção mental que está na mente do espírito clementino, que irradia esta energia, que irradia esta força, porque aqui na casa vamos montar uma escola e vamos montar um hospital. Então isso é importante que saibamos, por quê? Porque a nossa mente, ela reflete exatamente aquilo que queremos, e os espíritos não veem só, eles não estão vendo, ouvindo só o que está na percepção de nós não vemos só o que está aqui ao nosso alcance. Nós temos dois tipos de visão: a visão em que se acontece de forma mais direta, que é aquela que eu estou vendo o Robson, e aquela que o Robson desencarnado, estou vendo o Robson, matando você, Robson, ele desencarnado, estou vendo o Robson, e podemos estar adentrando na mente do Robson, ele exteriorizando a sua imagem, e nós vendo daquilo que ele está produzindo. E então estamos vendo como quadros que estarão adquirindo. É bem parecido assim, e é interessante a gente até falar isso, porque a pergunta de Hilário é exatamente essa. Esses três médiums, Celina, Eugênia, Castro, eles têm a mesma mediunidade? Ele explica que são mediunidades diferenciadas, e Castro e Celina a mesma mediunidade, na mesma proporção de desenvolvimento, mas
nós não temos a mesma percepção de mediúnica, porque existe a individualidade, existem características diferentes, existe também a questão de entrelaçamento com o espírito, afinidade com o espírito comunicante, e ele fala isso aqui, né? Eu vou até passar aqui para vocês lido, que é até melhor. Ele fala, ó, importa não esquecer que ambos se encontram unidos na faixa magnética. Este aqui já foi. Deixa eu ver se eu acho. Em momentos ligeiros, o verdadeiro jogo solar desceu do alto, esse aqui é interessante, coroando-lhe a fronte de suas mãos, passou a irradiar prodigiosa fonte de luz que nos alcançava a todos encarnados e encarnados, prodigalizando-nos a sensação de indescritível bem-estar. Nada consegui dizer, não obstante as perquirações que me infusiavam o pensamento. Aqueles minutos de vibração sem palavra representavam um precioso manancial de energias restauradoras para quantos lhe abrissem as portas do Espírito. Aí é o que eu conseguia depreender pelo revigoramento de minhas próprias forças. Quer dizer, o que ele, André Luiz, viu deste espírito clementino, o que ele absorve. Isso já foi falado pelos espíritos aqui, que às vezes nós estamos escutando encarnados e cada um entendemos de uma forma. Os médiuns também da mesma forma. Podem aqui ter 3 médiuns terem incorporação de Bezerra de Menezes, os 3 médiuns em momentos diferentes, só que Bezerra de Menezes vai se apresentar de formas diferentes. Por quê? Porque existe a mente do médium para que ele esteja ocupando, ele transmitindo aquilo que ela proporciona. Então a vidência e a audição não se difere da incorporação, é a mesma coisa. Nós vemos aquilo que precisamos. Tanto é que ele dá o exemplo do pintor, né? Podem ter vários pintores, um modelo para pintar ali à frente. Cada um vai olhar aquele modelo de forma diferente, de forma, uns com mais clareza, outros com pouca clareza, não é isso? É como vemos a vida, isso na forma dos encarnados. Como estamos vendo a vida? Se você conversar com 2 pessoas essas diferentes, você perguntar sobre a sua vida, um instante que ela vê o céu, as árvores, ela pode falar assim, ó, eu estou vendo as árvores de forma linda, maravilhosa, né? A passagem do ar, do vento, a roçar ao meu rosto, não é isso? E a gente pode ver aquela pessoa dizendo assim, nossa, tá quente o dia, não é isso? Tá, hoje tá meio abafado, né? Tá um ventinho, mas um ventinho mais ou menos, né? Podia ser um pouco mais forte, não é isso? Então o que acontece? Nós estamos vendo de acordo com a nossa capacidade. Então os espíritos refletem, isso acontece também, ele nos fala aqui na questão da obsessão. É por isso que vemos coisas os obsessores conseguem transmitir para nós pensamentos que fazem com que estejamos ligados a este, visualizando aquilo que eles querem. O que eles fazem? Eles entram na nossa mente através do pensamento e olham para nós, tiram informações nossas e apresentam-se para nós. Por exemplo, uma mamãe, papai que já desencarnou, um marido, pessoas que já se foram, que estão à nossa frente, podem não ser os nossos entes queridos, podem ser os nossos obsessores que estão se apresentando a nós pela filtragem da nossa mente. Tanto é que ele fala muito sobre isso, filtrar. Nós temos que saber filtrar o que está sendo passado para nós. Ou seja, esses espíritos podem vir a nós apresentando diferenças. Aí a gente se pergunta, mas como é que eu sei? Pela vibração e pela nossa conduta espiritual. O que é vibração? Chegando perto de uma mãe, de um pai que na Terra foi uma pessoa muito boa, chegar perto dela, começar a sentir arrepio na espinha, com certeza não é? Ou sentir vibrações pesadas, sentir-se mal, não é isso? Eu lembro, vou passar essa experiência para vocês, quando eu era mais jovem, a minha mãe tinha falecido. Interessante, e eu sempre entrava dentro de um lugar escuro que ia caminhando, com certeza é umbral, né?
ia caminhando para onde eu estava indo. Ia caminhando e chegava a um lugar que era um cemitério, que era um lugar que estava ali. E eu achava que minha mãe estava ali, que ela estava naquele local, que ela estava ali, entendeu? Presa ali naquele local, presa aqui naquele ambiente. O que era? Na verdade, era uma indução de pensamentos e espíritos negativos. Por quê? Eles fazem com que a gente veja aquilo que a gente ainda tem ansiedade, que a gente ainda tem aquele desespero. Por isso que a gente tem que tomar cuidado por quando estamos a ver como estamos a ver os nossos entes queridos. Não tenhamos desespero por vê-los, desespero para estar ali, que nem o Castro. O Castro estava vindo querendo ver a sua mãe. Ele viu sua mãe que estava dentro de um local especializado, que não tinha perigo para que ele estivesse tendo nenhum tipo de ver um outro espírito obsessor no lugar dela. Mas lá fora poderia estar vendo. Então, quando estivermos ansiosos, eu estava até falando para o Robson, ansiosos, depressivos, quando a nossa cabeça estiver turbulenta, principalmente quem é médium de audição e de visão, e quem não seja também, que seja médium, a gente tem que começar a estruturar o nosso lado espiritual, trazendo o quê? A calma, a paciência, a serenidade para os nossos espíritos, para que possamos saber trabalhar com a ferramenta divina que nos é dada, né? Em todos os trabalhos, em toda a nossa vida. Paulo Musi fala, não disso, mas é o Dr. Paulo Musi, sei para quem conhece ele fala de que ele é um médico, não fala de coisas espirituais, mas ele fala umas coisas bem bacanas. Ele fala assim: você sabe quanto por minuto, quantas palavras por minuto a mente humana consegue exteriorizar quando está ansiosa, está aflita? Ele diz 1000 palavras por minuto. E as palavras não são palavras boas, geralmente, né? São palavras de preocupação, que ninguém vai dizer Jesus, 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 né? Difícil, né? Jesus já nota, ele preenche muito espaço, né? Jesus, uma serenidade, né? Ó, Jesus, ele fica Jesus, Jesus, né? Não, desespero. Jesus, tranquilo, mas o que acontece? Acontece que nós, infelizmente, estamos ansiosos e ficamos falando 1000 palavras. O que ele nos indica? Pegue um bom livro, que não seja técnico, né, que para você ficar preocupado, né, estudar para amanhã fazer uma prova. Livro espírita, vamos trazer para o nosso lado, né, livro cristão, espírita, e leiamos ele. Vocês já repararam quando a gente estuda ou lê à noite, mesmo que esteja muito tenso, a gente começa a sentir sono? A gente começa a sentir, não vou conseguir vencer. Até fazendo a prece do Pai Nosso, vocês já repararam? Chega até a metade, Pai Nosso, dormiu, não é assim? Por quê? Nós estamos fazendo o quê? Desacelerando as palavras da nossa mente. Estamos desacelerando os nossos pensamentos. Para utilizarmos a nossa mente, como ele aqui mesmo diz, de que o nosso córtex é que recebe as informações, né, aqui na matéria, informações essas de ouvir e de ver, né? O nosso pensamento, a nossa mente no caso, ela recebe as informações, elas filtram essas e elas vêm e escutam essas informações. Então essas informações, elas são nos passadas para nós, e como nós absorvemos é muito importante como estejamos a absorver essas informações no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, pois tem sons e imagens que nós não vemos e que se passam por nós aqui na Terra. As ondas artesianas, não é isso? O raio-x, né, que é luminosidade, e sons que nós não conseguimos ou não apercebemos, e eles passam por nós. Então quer dizer, da mesma forma os espíritos falam o tempo todo aos nossos ouvidos. Se nós não conseguimos ouvir como Celina, ver como Castro, né, nem ouvir, porque não adianta ter a mediunidade de Castro, mas não estarmos querendo ouvir, não adianta estarmos desprezando o que um espírito de luz nos fala. Então estejamos tendo a disciplina de Celina, que quer ouvir, quer ouvir, ou de Eugênia, que ainda não tem a capacitação mediúnica avançada, mas luta para o seu crescimento espiritual. É isso que temos que levar para as nossas vidas, é isso que temos que entender. Não importa tanto o que vemos, o que ouvimos,
mas como administramos o que vemos e o que ouvimos. Isto é algo que temos que levar para as nossas vidas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Se estivermos assistindo filmes, coisas que trazem impacto negativo, estaremos adquirindo forças negativas. Se estivermos visando algo positivo, vamos estar angariando algo positivo. Então a nossa mente ela é poderosa, a nossa mente é o que produz as imagens e não os olhos e os ouvidos. E isso para tudo. A nossa mente ela carrega um potencial divino. Por que a nossa mente carrega esse potencial divino? A palavra já disse, eu já até falei. A mente carrega um potencial divino. Por quê? Porque a mente nada mais é e carrega a potenciação divina de Deus. O pensamento de Deus, a mente de Deus. Nós aqui, ele fala, ainda estamos presos à visualização, à visão, à audição, à sintonia, à vibração de pessoas que estão mais afins a nós. Mas chegar um momento em que a nossa mente, os nossos espíritos estarão ouvindo, sentindo o universo. Nós vamos sentir o universo, não pelos nossos olhos, mas pelos nossos corações, pelas nossas mentes. Tanto é verdade que quando vamos fazer uma prece, o que fazemos? A primeira coisa, fechamos os olhos, porque queremos ver o quê? Com os olhos da mente, com os olhos do Espírito. Porque queremos nos ligar a quem? Aquele que nos deu o mesmo pensamento, que nos esterilizou o nosso pensamento, a nossa mente, que é nada mais nada menos que o pensamento de Deus. E é o que eu sempre falo, levar os nossos pensamentos, alteando-os para que Deus nos possa, para que nós possamos estar sentindo Deus. Porque Deus nunca se ausenta de nós, Deus nunca se afasta de nós. Nós é que nos achamos afastados, porque na verdade as nossas corrompidas do mundo, quando nos corrompemos, quando deixamos nos levar, isso vai nos atrapalhar a nós mesmos. Jamais vai mexer com a essência de Deus, jamais vai mexer com o magnânimo, jamais vai mexer com o onipotente, presente, onisciente, jamais. Ele é único e jamais estará se alterando por nós. Ele claramente sabe, entende o que vamos passar e o que estamos a passar. Ele consegue nos visualizar assim como nós visualizamos um formigueiro, onde sabemos aonde aquela formiguinha está indo e para onde ela vai. Então ele consegue, não tem para ele presente, não tem passado, não tem futuro. Para ele é um único presente, é um único viver, é um único ser. E nós, na eternidade, temos que entender isso. Entender que para visualizarmos, para que possamos sentir os espíritos, temos que entender que somos espíritos. É isso que nos falta às vezes. Nós temos que entender que somos espíritos. Nós não somos matéria. A matéria tem ação sobre nós, para que a ação de nós, para que esteja nos servindo para uma harmonização, para um crescimento e para uma utilização e até mesmo para a tangibilidade, que é estarmos sendo vistos. Mas nada mais e nada menos nos guiar, ou quem mais nos guia é o Espírito. Ou seja, quem nos guia é o Espírito. Ou seja, eu falo em segunda pessoa, mas somos primeira pessoa, né? Somos o Espírito, né? Sou eu, né? O eu presente. O eu que se manifesta, é o eu que direciona. Então, quando entendermos isso, nós, como diz Allan Kardec, nos Espíritos por Allan Kardec, como traz o livro dos médiuns, que Priscila trouxe, a mediunidade não está sendo vista como algo penoso, dificultoso, né? Uma dificuldade, está sendo vista como algo natural, como nós o fazemos para caminhar, andar, comer, não é isso? A gente vai estar sentindo, vivendo. É isso que a gente tem que entender. Por enquanto, a carne, os olhos, os ouvidos são aparelhos indicados e necessários para que possamos utilizar, para que possamos visualizar aqueles irmãos que estejam junto de nós. Bom, gente, é isso que eu tenho que passar para você. Desculpa. É um tema, gente, realmente um tema assim complexo que não dá
para a gente falar assim em uma única palavra, né? Precisa a gente sentar, estudar, e é interessante que a gente faça isso, porque tem professores adequados para isso, né? Para fazer isso, né? E conversando com os professores, fazendo pergunta, aí vai se esclarecendo um pouco mais. Eu deixei só, claro, algo bem vago assim, para que a gente possa levar e possa entender, tá bom, gente? Obrigado aí pela paciência.